a carta aos Coríntios, primeira, segunda carta, quando soube do problema que ocorreu em Corinto depois da sua saída, a carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, por conta de uma frieza espiritual que ocorreu depois da sua saída, desta vez, quando ele foi para a prisão em Roma. E ele escreve para tratar alguns assuntos teológicos, até falta de conhecimento dos irmãos. De maneira que cada carta que ele escreve, ele usa um título ou um tema, de acordo com o que a igreja precisava aprender. Porém, a carta aos Romanos, ele não trata um tema específico, pois não é para resolver problema, é para ficar um tratado teológico, é para ficar um registro de um modelo, de uma conduta de fé. Paulo escreve esta carta aplicando a mais sábia e o mais sábio registro bíblico quando se trata da doutrina de soteriologia, que trata do plano da salvação. Sobre a doutrina da justificação, Paulo trata com muita segurança essa carta que escreve e direciona um nome cuja cidade ele não tinha ido ainda, ele não tinha pregoado. Então talvez a carta aos Romanos é uma das cartas que ele avisa antecipado, como se ele quisesse implantar uma igreja sem ir à igreja, como se ele quisesse fundar um trabalho sem antes conhecê-lo. Ele começa preparando aquela igreja, de maneira que quando Paulo escreve essa carta, que tem o auxílio de Tércio, que foi o amanuense dessa carta, os irmãos podem observar que o capítulo 1 até o capítulo de número 12, ele vai fazer uma série de instruções no tratado teológico. A partir do capítulo 12 até o último capítulo, ele vai fazer a aplicação de tudo que foi ensinado nos capítulos anteriores. De forma que esta carta se tornou um tratado e também uma testemunha de muitos acontecimentos que ocorreu através desse escrito. Por exemplo, Agostinho, um dos pais da igreja, que nós chamamos de Santo Agostinho, ele aprendeu e conheceu a Cristo através da carta aos Romanos. Todos são inteirados que Agostinho se tornou um homem que somou muito na obra de Deus, mas a sua base foi a carta aos Romanos. Todos sabem também que o monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele alcançou o conhecimento da graça, especialmente reconhecendo sobre a justificação, quando ele aprendeu que o homem, que o justo, é justificado pela fé. A história diz que esse monge, ele se martirizava, ele se oprimia, de maneira que ele rezava de forma contínua, se martirizando, querendo perdão dos seus pecados. Ele chegava no confessionário e ficava 2 horas repetindo os mesmos pecados, a ponto de um dia um sacerdote dizer para ele: quando tu tiver uma coisa nova, tu vem contar para nós, tu vem contar para mim, porque tu repete as mesmas coisas. Ele se martirizava o tempo todo, até que ele aprendeu que quem nos justifica é o Senhor Jesus Cristo, e que nós somos justificados pela fé. Não é um ato de bondade nossa, é a graça de Deus que nos justificou através da pessoa de Cristo. Sabe quem é iluminado pelas sagradas escrituras da carta aos Romanos? É um grande pregador chamado John Wesley, que também foi alcançado através de um tratado teológico, cujo tratado teológico se referia à carta aos Romanos. Então, partindo desta parte introdutória em dizer que a carta aos Romanos é um tratado, que a carta aos Romanos é uma instrução, eu começo então a fazer o reconhecimento da aplicação que está no capítulo 12. Ora, o capítulo 12 da carta aos Romanos, Paulo começa fazendo um pedido. Ele disse: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está dizendo que todo sacrifício que se fazia no templo, todo sacrifício que se fazia na antiga aliança,
era um ritual apontando para um propósito que se revelava na pessoa de Cristo, cujo o Cristo foi o sacrifício perfeito. E o modelo que havia no Antigo Testamento, todos eram apontando para Cristo. O próprio lugar que era chamado lugar sagrado, que havia no templo, toda a estrutura do templo e tudo que ouvia ou fazia dentro do templo, tinha o propósito de apresentar a Cristo. A porta que dava acesso, e o pecador tinha acesso a levar o sacrifício. Essa porta, o próprio Cristo, ele diz, João registra, eu sou a porta. Então a porta era Cristo, aonde lavava as mãos na água, para que pudesse ter acesso ao santuário e levar as suas oferendas. O próprio Jesus diz, eu sou a água da vida. O caminho que percorria da entrada para o lugar santo e posteriormente para o Santo dos Santos, quando o sacerdote chegava com sacrifícios, Jesus diz, eu sou o caminho. Como se não bastasse, o próprio sacrifício que se oferecia, e o cordeiro, ou o cabrito, ou o novilho, que o sacerdote apresentava para a expiação dos pecados, o próprio Cristo é o sacrifício. Ele mesmo se entregou por nós. E João diz no capítulo 1, verso 29, apontando o registro do cordeiro da Páscoa de Êxodo, capítulo 12, João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Cristo. Então todo modelo que havia no tabernáculo era uma figura simbólica que estava profetizando Cristo. E agora Paulo, quando ele aplica essa carta, depois do tratado teológico, do capítulo 1 ao capítulo de número 11, ele começa aplicando, fazendo pedido, que agora o sacrifício não é mais ritual. Nós precisamos nos oferecer a Deus em sacrifício. E que tudo que nós vamos fazer seja para a glória de Deus. Então ele faz um pedido, rogo-vos irmãos pela compaixão de Deus. Nesse capítulo, Paulo trata de 3 formas de nos apresentar diante de Deus. Primeiro, ele fala do sacrifício nosso diante de Deus. Apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Desta maneira, ele ensina que nós precisamos ter relacionamento com Deus. De segundo lugar, ele apresenta que nós precisamos ter relacionamento com os outros, com os nossos irmãos. Ele também apresenta que nós precisamos ter relacionamento com os nossos inimigos. De maneira que a carta trata mais o relacionamento com os que estão de fora do que conosco mesmo. Os capítulos, os versos, primeiro, ele trata sobre esta mudança que deve ter em nós. Versículo de número 2, não vos conformeis com este século. Quando Paulo trata século, ele trata de tempo presente, com esta era, com este momento, com esta onda que está se levantando. O que Paulo está dizendo é que em todo tempo houve um desafio para aquele tempo. Em todo tempo houve uma moda usada naquele tempo. Em toda época houve um levante para aquele tempo também. Houve uma perseguição, houve um crescimento. E ele disse que nós não podemos ser conformados com este século, com este tempo. A palavra conformeis aqui no grego é com a forma, com um moldes. A mais próxima do original é não vos amoldeis, ou seja, nós não podemos ser amoldados com a onda do presente século. E eu preciso fazer as aplicações rápidas para os irmãos entenderem. Tem crente que ele anda na onda a onda alta, ele está em alta. A onda baixa, ele abaixa também. O cristão, ele tem que saber de onde veio, aonde está e para onde está indo. Se a onda levanta, ele permanece firme. Se a onda baixa, ele permanece firme. Se tiver tendo um grande avivamento, ele tem equilíbrio. Se tiver frieza, ele mantém com a chama acesa. Nós nunca vamos alcançar objetivo se nós formos. Tem crente que ele anda de acordo com o vento que está soprando. Nós não somos movidos à vela, nós somos movidos pelo Espírito Santo que está em nós. Esta acomodação
este conformismo. Eu costumo ensinar e dizer, irmãos, que é bom olhar para o irmão, que ele começou, ele palmilhou na caminhada, mas terminou do mesmo jeito e da mesma maneira. Eu sei que os irmãos vão lembrar do que eu vou dizer agora. Se vocês observarem na história, poucas pessoas estão terminando como começou. Às vezes tiveram um ápice, tiveram um voo, cresceram, ficaram conhecidos, mas infelizmente a sua caminhada terminou de forma trágica. Eu não estou dizendo acidentes espirituais. Todos sabem que quando a gente decola num voo e que ele atinge os 10.000 pés, o comandante da aeronave diz 10.000 pés. E talvez você nunca se questionou por quê. Ele está dizendo, nós atingimos a altitude programada para voo. Nós estamos seguros, estamos a 10.000 pés. Pode perceber que poucos minutos depois se autoriza as aeromoças para servir o lanche, porque ali está em uma altitude de segurança. E percebam que quando ele atinge a altitude maior, que ele percebe que ele precisa descer, ele também repete de novo, 10.000 pés. Ou seja, nós agora vamos começar a descer. Agora nós vamos enfrentar a turbulência. Agora é hora de perigo. Mesmo que você esteja a 10.000 pés de altura, que esteja seguro. Mas lembre-se de uma coisa, este avião precisa descer. E por mais que seja seguro a decolagem, se o pouso não for perfeito, de nada adiantou. De nada adiantou a altitude que foi atingida. Tem que o pouso ser perfeito. Cutuca teu irmão de cotovelo e diga assim: não vos conformeis com este século. Crente avivado não se conforma com a frieza espiritual. Crente espiritual não se conforma com os costumes que tem. Não, irmão, é porque agora pode. E eu não entendo, irmão, o que foi pecado no começo é pecado agora. Eu sei que o que é costume vai se mudando, mas são costumes bons que precisam ser conservados. E se eu aprendi assim, eu vou viver assim. Por quê? Porque eu acostumei assim. Mas tem crente que ele vai em São Paulo, passa 15 dias, ele volta falando a língua toda enrolada. 15 dias. Aí o cabelo dele, irmãos, volta todo mudado. Irmão vai com a sobrancelha para cima, vem com a sobrancelha para baixo. Eu não estou falando de salvação, não. Eu estou falando de crente que é amoldado de acordo com o que ele está vendo. Nós não podemos ser amoldados com este século. Nós não podemos ser conforme os moldes desta vida. Pelo contrário, nós somos chamados para transformar. Transformar é alterar a forma. Transformar é não concordar com os ditames. Transformar é não recuar diante dos obstáculos. Percebam que a igreja tem um tempo de marcha, que essa igreja cresce. Ai, irmãos, eu já vi esta igreja de picos em uma vigília. Eu já vi esta igreja toda inflamada. Eu já vi os poucos crentes cheios do Espírito Santo. Eu já vi os coletivos lotados de pessoas vindo das congregações para o tempo central. Pastor, e aí? O grande problema é que tem gente questionando, mas esfriou, mas mudou, mas aconteceu. E eu tenho vergonha de dizer isto. Deixa eu dizer para você, a geração vai e geração vem. Só que no meu tempo vai ter uma marca que o fogo não vai apagar. Se depender de mim, eu vou hastear fogo no estado todo, no Brasil todo. Então, em vez de ficar falando, diga para teu irmão, faça alguma coisa. Começa a pegar lenha e começa a gastar lenha. Não se amolde com o tempo. Não se amolde com as coisas desta vida. Pastor Bezaliel, quando eu digo a igreja está fria, eu estou dizendo que eu estou frio, porque eu sou igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Oh glória, bendito é o Todo-Poderoso. E ele está dizendo, não vos conformeis com este século. Os irmãos podem perceber que este conformismo aqui é o que está acontecendo muito no meio dos crentes da atualidade. Outros sim, outros estão indo de qualquer movimento. Quando você perceber que tem crente que um dia ele está na igreja, outro dia está na outra igreja, um dia está no ministério, outro dia está no outro ministério, ele vai voltar lá para o Padre Cícero, lá para a igreja católica de onde ele começou. Ele vai voltar para o mundo de onde ele começou. Ele vai voltar para as drogas de onde ele era. Ele vai voltar para onde ele veio. Ele vai voltar como eu vomito de novo. Mas quem foi transformado
confirmado pela palavra, ele vai estar brilhando dia após dia, até se tornar dia perfeito, porque os moldes desta vida não vai lhe prender. Primeiro, porque ele sabe que a sua esperança é Cristo. Então ele vai fazer a aplicação da carta. Na aplicação da carta, irmãos, e o versículo de número 12 que foi escolhido, porque aqui é um tratado de aplicação, começa no versículo de número 9. Ele vem fazendo a aplicação. Amor não é para ser fingido, aborreceu o mal, apegai o bem, amai-vos cordialmente. Pode perceber que é uma martelada em cima de outra martelada, é uma pancada em cima de outra pancada. Aqui a gente apanha do começo ao fim. Amai, perdoai, abraçai, cumpra o ministério, faça isso. É uma pancada atrás da outra, pastor Bezaliel, daquela da gente não tomar fôlego. É o que ele está fazendo aqui. Mas os irmãos escolheram um tema muito especial, que está no versículo de número 12. O versículo de número 12, ele usa 3 pilares que os irmãos escolheram para trabalhar a celebração dos 78 anos da Igreja Assembleia de Deus em Picos. Sabe quais são os 3 pilares? Ele diz aqui, no verso de número 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aí os irmãos lembram o tema. Lembra o tema que foi escolhido? O tema, irmãos, que foi escolhido é perseverai, alegrai-vos na esperança e perseverai na oração. Veja, por que ele utiliza sede paciente na tribulação? Paulo, quando ele escrevia as epístolas ou carta, ele sempre foi revelado pelo Espírito Santo. Se vocês observarem a carta que ele escreve a Timóteo, ele está doutrinando Timóteo, está convidando Timóteo para servir a ele, para servir a Deus como ele servia. Mas no meio da carta, ele profetiza e diz: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, não é nada do que Paulo está tratando, é como se fosse uma revelação que vem a ele. Na segunda carta, ele está ensinando a Timóteo, mas no capítulo 4 ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Veja que é uma revelação. Então esse versículo, na metade do versículo, quando ele diz, no verso de número 12, que nós já lemos esta noite: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Aqui é o pilar central do que Paulo quer tratar para a igreja. Se os irmãos escolheram isso proposital, foram sábios e observar o tema central está nesse versículo. Se não, foi o Espírito também que revelou, porque aqui ele está fazendo a aplicação do que vai acontecer na igreja de Roma. Ora, quando Paulo escreve essa carta, destina para a igreja de Roma, por volta do ano 57, ainda não tinha acontecido aquele levante que houve na época. Nero já era o imperador de Roma, porque ele assume no ano 54, mas aparentemente Nero estava fazendo uma boa administração. Mas Paulo prevê que ia acontecer tribulação, e que aquela igreja precisava perseverar na oração, que aquela igreja precisava suportar os levantes que ia de vir, e não podia perder a esperança. Por isso que ele disse àquela igreja, que era para a igreja perseverar em oração, ser paciente na tribulação e não perder a esperança. Por quê, pregador? No ano 64, houve uma pólvora da ira de Nero, e aquela pólvora explodiu. A cidade de Roma foi incendiada. Depois que é contornado, 10 bairros pegam fogo, 4 bairros ficaram intactos. E sabe o que se deu? Deu álibi a Nero para dizer que os bairros que não pegaram fogo, onde moravam os crentes ortodoxos, fiéis a Deus, foi eles o mentor, e foi eles os protagonistas do incêndio de Roma. Isto deu álibi à perseguição, de maneira que a perseguição mais cruel, dolorosa e sangrenta ocorreu para os cristãos. Foi onde começou os massacres. Cristãos eram odiados, cristão era perseguido, cristão era dilacerado, lançado
dentro de barris de óleo fervendo. Cristão era lançado nas arenas, onde os leões enfaimados da Líbia os devoravam. Houve estupim de ódio das pessoas contra os cristãos. Não achando pouco, ele começou a perseguir os outros lugares aonde tem cristão. Diziam eles: é um verme que tem que se acabar, é um vírus que tem que ser extinto. Cristão é verme, cristão é vírus, cristão tem que morrer. Houve a perseguição em massa contra os cristãos em toda parte do mundo, de maneira que os crentes de Jerusalém se revoltaram por conta desse massacre. Foi quando o general Tito cercou a cidade com 180 mil homens. Cercaram aquela cidade. A cidade foi destruída, a cidade foi invadida. As mulheres grávidas tinham feto arrancado. As crianças de braço, de seio, era arremessada contra a parede. Aquela invasão militar, houve a maior atrocidade de morte do judeu. Aconteceu a diáspora, e Paulo já tinha vacinado a igreja através dessa carta, dizendo que no meio daquela perseguição, no meio da tribulação, é para ser pacientes e perseverar na oração, e sobretudo nunca perder a esperança. Sabe o que aconteceu? Aquela carta vacinou aquela igreja, vacinou aqueles crentes. Quanto mais os crentes eram perseguidos, mais eles permaneciam fiéis. Quanto mais crente morria, mais se levantava crente aceitando a Cristo. Quanto mais crente apanhava, era como massa de fazer pão, mais crescia. A igreja que persevera na esperança não está reclusa ao momento, não está reclusa ao acontecimento. Levante vem, levante passa, luta vem, luta passa, mas ele permanece de pé, porque tem uma esperança. E a nossa esperança é uma esperança protetora do Deus Todo-Poderoso. A nossa esperança não é esperança rasteira. A nossa esperança é uma promessa aérea, celestial, divina, gloriosa. Paulo disse: nós não somos como os demais que não têm esperança. Eu e você temos uma esperança. Bendito é o Todo-Poderoso. E é por essa esperança que nós avançamos, que nós palmilhamos, que nós glorificamos ao Senhor. Que entra ano, sai ano, o diabo levanta, mas está aqui Satanás. 78 anos a igreja de Picos permanece adorando, permanece orando, perseverando na oração. Quem vem comigo adorar a Deus nos 78 anos? Eu queria dividir em 2 tópicos para que eu não seja extensivo esta noite. Primeiro, o versículo 12, ele apresenta 3 pilares. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. E aí eu quero dividir em 2 partes. Primeiro, falar da esperança, e tendo a outra oportunidade, eu falarei da oração. Pastor, por quê? Eu vou já dizer por quê. O que mais tem hoje é pessoas que não acreditam mais nos dons espirituais. Nós temos um monte de ateu dentro da igreja. Nós temos um monte de crente críticos, quando ele nunca teve uma experiência com Deus. Ele fala de A, ele fala de B, ele até estuda, mas estuda para confrontar. É o tipo de fariseu, é o pior que tem. Ele estuda para questionar aquele que tem a fé, que está firmada em Deus. No dia que você encontrar um crente chamando você para um debate, é porque ele tem a mesma origem dos fariseus, que gostava de debate. Bíblia não é para se discutir não, irmão, é para você crer. Bíblia é para você receber a palavra. Bíblia não é para você ficar olhando quem foi que escreveu. Aqui não bate com o original. Eu vendi a Bíblia e uma irmã chegou para mim na maior simplicidade e disse assim: pastor, essa Bíblia aqui é original? Por quê? Porque tem um monte de pregador besta por aí que não pode fazer um curso teológico. Aí ele começa: porque segundo o original.
Irmão, porque no original diz isso. Miserável, tu nunca viu o original. O original não está à venda, não. Aqui é cópia, 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 cópia de cópia. Que original? Onde é que tu conhece o original? É porque o original, irmão, eu estou pelejando para receber esse aqui, que é o que eu consigo ler. Aqui na língua portuguesa tem coisas que eu não entendo. Eu vou para o dicionário, eu vou orar para Deus revelar. Como é que tu quer entender o original? Aí a pobre da irmã lá escutando diz: meu Deus, qual é a Bíblia que é original mesmo? Será que é aquela original? Aí ela veio perguntar na maior simplicidade. Eu disse: não, irmã, aqui não é original não, mas o que está escrito aqui é todo original, veio do céu, não tem mistura, não tem dúvida, não tem variação. Deixa eu dizer para você, só creia no que está escrito aqui e pronto, acabou, já é suficiente. Aí tem gente que não tem o que pregar, ele começa a dizer: porque eu li o comentário de não sei quem, eu li, irmão, eu não prego nenhuma mensagem minha, eu só prego mensagem dos outros. Hoje mesmo eu estou pregando uma de Paulo, as que eu gosto de pregar mais é de Jesus. Tem dia que eu prego de Pedro, tem dia que eu prego de João, mas eu só prego o que está na Bíblia Sagrada. Tem dia que eu prego até de Salomão, eu prego de Davi, oh glória, mas que está escrito, porque se está escrito vai acontecer milagre. Se está escrito, irmãos, foi revelado, oh glória. Quem vem comigo adorar o Todo-Poderoso? Então a nossa esperança tem que ser Cristo. Eu não posso falar de milagre se eu não provei milagre. Eu não posso pregar cura se eu não creio no poder da cura. Eu não posso pregar batismo se eu não tenho experiência no batismo. Eu não posso pregar dons espirituais se eu não tenho dons espirituais. O que tem hoje é alguém querendo copiar os outros. Fala de cura que tu não crê, fala de batismo que tu não é batizado, fala de oração se tu não ora, fala de esperança se tu murmura. Oh irmãos, nós precisamos saber de onde nós viemos. E eu queria que por um minuto você lembrasse agora aonde foi que a mão de Deus te pegou. Tu lembra de onde a mão de Deus te pegou? E por que é que tu acha que tu é o último biscoito que sobrou no pacote? Diga para teu irmão: você veio do mesmo poço que eu, você veio da mesma pocígua que eu, você veio do mesmo laço que eu, você estava perdido quanto eu. Aqui todo mundo é salvo pela graça, aqui é todos libertos pela graça, aqui é todos alcançados pela graça. Melhore comigo: nós somos salvos pela graça, justificado pela graça, perdoado pela graça. Esse aí não pode não, porque quando ele não era crente ele fazia isso. Essa daí não pode ficar na frente do conjunto não, pastor Bezaliel, porque quando ela não era crente era ela isso. Pergunta para teu irmão, olha para ele e diz assim: tu não era crente, tu era o quê? Pergunta para ele, pergunta para ver se ele sabe dizer. Quando tu não era crente, tu era o quê? Tu era perdido, jogado, escravo de Satanás, humilhado, mas o laço quebrou e nós escapamos. Se tem um povo que ninguém pode olhar para o outro nem com a cara feia, é a igreja. Nós somos alcançados pela mesma graça. Aleluia, pelo mesmo amor. E não pense que tu é mais crente do que os outros não, irmão, porque o mais crente, irmão, se tu fosse mais crente do que os outros, tu não estava aqui não. Diga para teu irmão: tu não é mais crente do que eu não. Não, tu é mais crente que eu não. Se tu fosse crente demais, tu já tinha sido arrebatado como Enoque. Você tem algumas coisinhas por trás da orelha, tu tem uma linguazinha afiada, tu fala daquilo que tu não sabe, tu mete a boca onde não era para meter a tua boca, tu coloca a mão na tomada, no fio descascado. Tu não é bonzinho demais não, mas eu tenho uma notícia para te dizer: em breve cumprirá-se a nossa anelada e desejada esperança. Este corpo mortal, este corpo de corrupção vai transformar no corpo de imortalidade, vai se transformar no corpo de incorrupção. Aí cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte pela vitória. O juízo da morte vai se anular.
anulado, a seta da morte vai ser anulado, nós seremos arrebatados com um corpo glorioso. Quem tem esta esperança, quem tem essa esperança, esta é a esperança da igreja. Sede firme nesta esperança. Sede firme nesta esperança. Enquanto o mundo lá fora não crê mais, enquanto o mundo lá fora está atribulado, enquanto o mundo lá fora está perturbado, enquanto os países estão em crise, como por exemplo a Etiópia, Angola, Moçambique, Sudão, se concentra o maior bolsão da miséria da história. Sabe o que é que eles esperam? Eles esperam que o avião da FAB leve comida para eles. Eles esperam um pedaço de pão que alguém doe para eles. Eles esperam, irmãos, que possa chegar uma vez por semana alimento para eles. A esperança deles é pão, a esperança deles é água. Na Índia surgiu a peste negra, que os irmãos lembram, na década de 1340 a 1350, que matou 1/3 da população na Europa. Mas vírus permanece ativo até hoje. As pessoas não têm saúde, não têm cuidado médico, não tem hospitais, não tem clínica. Eles querem mudança. Os irmãos pensam que os russos estão felizes pelo que acontece lá, pela degradação que está acontecendo, pela guerra com a Ucrânia. Os ucranianos não podem fugir de lá, tentaram fugir, foram presos, foram capturados, não podem sair de lá. O país está em guerra, a Rússia está atacando, a Ucrânia atacando a Rússia. É uma guerra sem precedente, apenas por orgulho de posição, porque eu posso e o presidente lá pode, o outro é teimoso também, não desiste. Enquanto isso o povo morre, estão à mira de armas, estão recebendo bala, estão sendo atingidos. Eles querem mudança. Os senhores sabem que o Brasil ainda hoje, o Brasil tem falta de moradia, o Brasil tem desvios de verba exorbitante, e a gente fica olhando. Não é partido A que vai mudar, não é partido B que vai mudar, é de esquerda, é de direita, é o grito de muita gente querendo ver se contorna. Olhe para teu irmão e diz: tu não é de esquerda, tu não é de direita, tu tem um alvo, tu tem um caminho, tu tem uma esperança, tu tem uma promessa, tu tem um lugar a ser chegado. Tu sabe de onde vem a esperança, tu sabe para onde tu está indo. A nossa esperança é Cristo. Quando Paulo escreve a 1 de Timóteo 1, verso 1, ele diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, a esperança nossa. Olhe para teu irmão e diga para ele: a nossa esperança é Cristo. Oh glória! Se esperarmos em Cristo, nós somos vitoriosos. O salmista diz no Salmo 40: eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É testemunho. Ele diz: eu esperei e eu recebi. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, em 1 de Pedro 1:3, que em Cristo nós temos a esperança viva. Em Hebreus 6:19, a Bíblia diz que em Cristo nós temos a esperança segura. Em Romanos capítulo 8, verso 25, a Bíblia diz que em Cristo nós temos a esperança invisível, porque ele diz que aquilo que a gente vê momentaneamente não é a esperança. Nós esperamos aquilo que nós não vemos, mas cremos e pela fé nós esperamos. A Bíblia diz em Tito 3:3 que em Cristo nós temos a esperança eterna. 1 Tessalonicenses 5:8, a Bíblia diz que em Cristo nós temos a esperança salvadora. E a Bíblia diz em Tito 2:13 que em Cristo nós temos a esperança bendita. 2 de Tessalonicenses capítulo 2:16, a Bíblia diz que em Cristo nós temos a esperança boa. Então a nossa esperança é Cristo. Oh glória! Devemos esperar em Cristo, devemos confiar em Cristo, devemos acreditar em Cristo, devemos viver em Cristo, anelar em Cristo, caminhar em Cristo, partilhar com Cristo, sentir a Cristo, anunciar a Cristo, alimentar-se de Cristo. A nossa esperança é Ele. Quem tem esta esperança, levante a tua mão e glorifica ao Senhor. Então, baseado na esperança, eu vim anunciar para você esta noite que talvez o medo já foi a tua companhia.
A angústia já te apertou. A ansiedade já invadiu a tua alma. Você já olhou para um lado e para outro, e você não consegue vislumbrar uma saída. É para você que eu vim pregar esta noite. Eu vim te assegurar que ainda existe uma esperança. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e começa a anunciar para ele: existe uma esperança. A esperança para a tua casa, a esperança para teu filho, a esperança para teu casamento, a esperança para a tua saúde, a esperança para este grito da alma, a esperança, porque onde Cristo chega tem esperança. Ele é a esperança do pobre e do necessitado. Ele é a esperança dos vivos e dos mortos. Porque Paulo escreve aos Filipenses, dizendo que ele é o nome que o Senhor exaltou, Deus exaltou o seu nome, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que os que estão nos céus, os que estão na terra, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A tua esperança não é os livros psicografados de Chico Xavier. A tua esperança não é a Bíblia aberta no Salmo 91. A tua esperança não é o crucifixo carregado no peito, não é o rosário, não é a novena, não é a escada do horto da cidade de Juazeiro do Norte. A tua esperança não é o cartão de membro da Assembleia de Deus. A tua esperança não é um sal que tem nas igrejas que vende aí. Não é o lenço ungido, não é a água do Rio Jordão. A tua esperança não é a mensagem de autoestima. A tua esperança não é a oratória do pregador. A tua esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo. A nossa alegria é Cristo. O nosso fundamento é Cristo. A nossa verdade é Cristo. E a verdade libertadora, e a verdade transformadora. E não vem me tapear dizendo que é usuário do ox, do crack, da cocaína, cheirador de loló, usuário de drogas, não pode ser uma pessoa normal, não pode ser livre. Quem disse essa palavra foi aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas na minha Bíblia e na tua Bíblia está escrito em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você perdeu porque não deu glória. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se foi Cristo que disse, vai acontecer. Se foi Cristo que falou, vai acontecer. Se foi Cristo que disse que vai te usar, Ele vai te usar. Diga para teu irmão: não depende de família, de A, de B, de parentesco, não. O Senhor disse: vou te fazer pregador da minha palavra. Mas eu não tinha Bíblia, eu só tinha o Novo Testamento dos Gideões missionários, aquele azulzinho. Eu comecei a ler nele, e o Senhor disse: tu vai abrir a boca, eu vou falar. Tu vai abrir a boca, eu vou revelar. Tu vai abrir a boca, eu vou dizer. Até hoje não aprendi a pregar, mas estou abrindo a boca todo dia. Oh glória! E aquilo que Ele manda falar, eu estou falando. E quando Ele manda falar, Ele se responsabiliza. Ele está me dizendo esta noite que tem cura. Ele está me dizendo esta noite que tem milagre. Ele está mandando te dizer que tem esperança para você. Hoje você vai levantar a cabeça, vai bater a poeira do sapato, vai dar um salto e vai dizer: eu creio, vai acontecer, vai acontecer. Deus vai mudar a minha história. Espere com paciência, como diz o Salmo 40, verso 1. Espere com resignação, como diz Lamentações